Fala, meus nobres alunos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química, para uma dica quentíssima, hein, meu filhinho? Olha o OBS, hein? Fique atento aí, porque essa dica é especial sobre a parte de Química Geral e o objeto de conteúdo, ó, tema legal, ó, evolução do átomo, hein, garotinho? Fique atento, a ideia da evolução do átomo é um tema extremamente forte para a tua prova do Enem, tá? Então vamos entender a história, né? Onde chegamos à história final do átomo, né? Se esse átomo, pós alguns cientistas, eles irão continuar? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, gente, quando se fala a palavra átomo, de onde é que vem a palavra átomo, né? Eu gosto muito de falar para o meu aluno que quando se fala de átomo, você, aluno, você, meu filhinho, tem que se perguntar: de quem, professor? Porque tem o átomo da visão filosófica e tem o átomo da visão científica, que teve vários cientistas que falaram sobre o átomo. Então você tem que conectar na sua cabeça de quem o garotinho está falando, beleza? Então vamos falar dessa evolução, dessa cronologia, para você ficar atento. Átomo, de quem? Pois bem, quando falamos de átomo, nós temos que lembrar que a primeira visão de átomo que nós temos não é uma visão científica, mas uma visão filosofal. E essa visão filosofal, nós temos aqui Demócrito e Leucipo. Mas todo mundo destaca, né, que o átomo, né, veio da palavra de Demócrito. Eles gostam de destacar, olha o OBS, Demócrito, tá? Onde Demócrito dizia, pós a visão de Platão e Aristóteles sobre a matéria, Demócrito falava que o átomo seria a menor partícula divisível da matéria. Imagine, você pegar um grão de areia, sair dividindo esse grão de areia, e naquele momento que você não consegue mais dividir o grão, ele chamou isso de átomo. Então o átomo seria a menor partícula que eu posso dividir da matéria, aonde naquele momento que não há mais divisão, nós chamamos de átomo. Então essa é a primeira visão de átomo que nós temos, mas não é uma visão científica, é uma visão filosofal. Então o átomo teve origem, mas uma origem filosófica. Então não esqueçam, a palavra átomo em grego significa indivisível, tá? Aquela partícula que não pode ser dividida. Mas como eu falei, é a menor partícula que pode ser dividida. Então, naquele momento que você não consegue mais dividir essa matéria, o que vai tornar indivisível, isso foi chamado de átomo. Então, a primeira visão de átomo foi uma visão filosofal. Mas, pós milhares de anos, tivemos as visões científicas de átomo. E estamos aqui, garotinho e garotinha, em 1800, mais ou menos, em 1800, tá? E o grande cientista chamado de John Dalton, o famoso cego da química, você já deve ter escutado falar, uma pessoa quando troca as cores, ela é daltônica, ela tem daltonismo. Justamente, nosso amigo Dalton, pessoa portadora dessa doença. E aí fizeram em homenagem a ele, deram o nome de daltonismo, né? Porque ele foi o primeiro cara, vamos dizer assim, que possuía essa deficiência visual. Dalton, grande cientista, o pai do átomo. Sei que Dalton era um cientista e todo cientista pratica experiência. E sobre essas experiências, Dalton viu que aquela leis ponderais que tem a lei de Lavoisier e a lei de Proust, que foi a base da construção de átomo de Dalton, Dalton viu que aquilo ali tinha a ver sobre o átomo. E aí, quando Dalton foi olhar na cronologia, ele viu que a história do átomo era uma história filosófica, não era uma história científica. E ele ficou feliz, porque ele seria o primeiro cientista a provar a existência do átomo. Olha o OBS, viu, meu filhinho? O primeiro cientista a comprovar a existência do átomo é o nosso amigo John Dalton. Pelo meu desenho, você viu que ele atribuiu um formato esférico para o átomo, pequeno. Ele disse que essa esfera pequena seria toda recheada, a ideia de ser maciça. Mas concordando com os gregos, a esfera pequena maciça seria também indivisível. Olha o OBS, tá? É o único átomo
indivisível científico. Este é o modelo de Dalton, que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Perfeito? Anotou? Mas aí, após 100 anos mais ou menos, estamos aqui em mais ou menos 1900, um cara que trabalhava com a questão de descargas elétricas, ampolas e ampolas Goldstein Crookes, um grande cientista Nobel, Thomson. Ele quebra a indivisibilidade de Dalton. Ele prova que o átomo não é mais indivisível. Ele prova, olha o Hobbes, meu filho, que o átomo seria divisível. Mas divisível em que, professor? Divisível em cargas positivas e cargas negativas. Onde a carga negativa ele chama de elétron, tá? Então, a indivisibilidade de Dalton, pós 100 anos, é quebrada, onde o átomo agora não é mais indivisível e sim divisível, onde tem carga positiva e negativa. E essa carga negativa foi chamada de elétrons. Muitas pessoas falam que Thomson seria o doceiro da química, porque muitos associam ao modelo de Thomson um pudim com passas, né? Onde as passas estariam dentro, incrustadas dentro dos pudim, que seria justamente os elétrons, mas não há nenhum artigo científico que comprova essa história do doceiro da química Thomson, certo? Então vou ficar com a história mesmo, a história normal. O átomo é divisível em carga positiva, carga negativa, onde essa carga negativa é chamada de elétrons. Mas um detalhe, prótons dá positivo e negativo na mesma região. Eu já fui falando prótons porque eu estou aqui pós, mais ou menos, não tão tanto tempo assim, mas vamos colocar aqui 1905 por aí, para 1913 por aí, nós temos aí dois cientistas extremamente fundamentais para a nossa última evolução, né? Rutherford, grande cientista, trabalhava na questão da radioatividade. Você vai lembrar Marie Curie, Pierre Curie, Becquerel, tá? Grandes cientistas que estudaram essa área radioativa, né? Muito importante, Nobel por aí. Mas sendo que Rutherford foi um cara muito importante, pois ele estudou uma partícula essencial da radioatividade, essa letrinha aqui grega chamada de partícula alfa, partícula pesada. E seu estudo dentro da radioatividade levou a construir um átomo diferente do Thomson, porque Thomson dizia carga positiva, negativa elétron numa mesma região. Rutherford construiu um modelo diferente. Ele construiu que o átomo teria duas regiões. Uma região central, pesada, né? Densa, onde ele chamou de núcleo. E uma região que tinha outra partícula, que fazia um movimento em torno do núcleo, chamado de eletrosfera. Um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera com carga negativa. Este foi o modelo de Rutherford, mas não foi perfeito. Porque Rutherford dizia, os elétrons têm que estar girando, garotinho, em torno do núcleo. Sendo que quando o elétron faz um movimento, ele perde energia. E isso seria um problema, porque quando o elétron parasse de girar, cargas opostas se atraem, iria ter um colapso entre o elétron e a carga positiva, o nosso núcleo, tá? E isso quebraria o modelo de Rutherford. Mas chega o nosso grande cientista, olha o Hobbes, quem é ele? Bohr. E Bohr vem com a questão da parte quântica. A quântica chega aqui fortíssima neste modelo e Bohr é o cara que valida o modelo de Rutherford. Ele diz, o elétron Rutherford tem que estar girando constantemente e com as minhas características quânticas, com o meu estudo quântico, eu provo isso matematicamente para você, que o elétron ele está quantizado, o termo quântico vem aí, dizendo que o elétron sempre tem que estar girando em torno de núcleo em órbitas circulares, onde essa energia não pode ser variável, essa energia tem que ser fixa, tá? E isso é o modelo de Bohr. Bohr prova que o elétron pode sim girar constantemente
em torno do núcleo, baseado na teoria quântica, onde cada órbita tem uma energia fixa e bem definida. Mas claro, os elétrons podem transitar de uma órbita para outra, sem nenhum problema, tá? Desde que absorva energia. Mas quando ela volta, ela não vai mais absorver, ela vai liberar energia na forma de fótons de luz. Ligou? Ficou atento aí? Essa foi uma dica muito interessante para você entender toda a construção atômica. De uma ideia filosofal a uma ideia de Bohr, tá? O átomo filosofal, depois o átomo de Dalton, o átomo de Thomson e Rutherford Bohr. Então por isso se pergunte, átomo, vou estudar. De quem? De quem a questão quiser. Essa foi a dica legal sobre a evolução do átomo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, garotinho, e até a próxima!